Minha geração de radicais e revolucionários nunca encontrou nada para substituir as antigas virtudes do trabalho e da coragem, nem as antigas graças da cortesia e da polidez. Na época da lei seca nos Estados Unidos, os contrabandistas, os traficantes de rum e os gangsters se tornaram heróis populares para um público cada vez mais insatisfeito com a proibição do álcool pelo governo. Matérias de jornal, revistas pulp e mais tarde filmes glamorizavam e glorificavam o gangster armado e desafiavam o que muitos consideravam uma lei injusta. Muitos cidadãos sentiam como se uma liberdade tivesse sido tirada e que a máfia estava ali apenas para devolver essa liberdade perdida. Figuras do crime organizado já não estavam mais escondidas nas sombras, mas estavam se tornando cada vez mais parte das comunidades que serviam tão diligentemente. Pessoas como Arnold Rothstein e Al Capone eram muito reverenciadas e respeitadas em suas comunidades, e não apenas por suas ameaças de violência. Os gangsters começaram, de certa forma, a retribuir. O enorme lucro trazido aos gangsters, graças à sua organização em moldes corporativos e à formação de um sindicato nacional do crime, fez com que, assim como em qualquer negócio legítimo, os gangsters logo desenvolvessem um lado filantrópico. Com uma das leis mais impopulares da história ainda em vigor, o crime organizado, os gangsters e os funcionários públicos corruptos se tornaram uma presença constante em cidades e vilarejos por toda a América. Em meio a um conjunto de valores e padrões sociais em constante mudança, como qualquer agente da lei poderia combater os perigosos subprodutos do comércio ilegal de bebidas alcoólicas, a violência, o mandonismo e a corrupção. Junte-se a nós em nossa análise contínua sobre gangues, gangsters e a máfia. O álcool é prejudicial para os jovens. Eu gostaria que todos os jovens da América vissem isso da mesma forma que eu vejo. Coloquem esses criminosos atrás das grades da prisão. É lamentável ainda termos que sustentá-los. A exterminação deles seria muito mais satisfatória. Esses ratos já estão correndo para se esconder. E é dever de todo cidadão cumpridor da lei ajudar a tirá-los do esconderijo e garantir que, quando forem pegos, sejam tratados pelo que realmente são, ratos. Alfred Capone, 25 anos, morador do infame Four Deuces, um bordel na Avenida South Wabash, 2222, vai comparecer hoje ao tribunal da South Clark Street para responder à acusação de agressão com um automóvel. No início desta manhã, seu automóvel colidiu com um táxi da cidade dirigido por Fred Krause, da Avenida Drake, 741 na esquina da North Wabash Avenue com a East Randolph Street, ferindo o motorista. 3 homens e uma mulher que acompanhavam Capone fugiram antes da polícia chegar. Dizem que Capone dirigia em alta velocidade na Randolph Street, sentido leste. O táxi estava estacionado na calçada. Após o acidente, Capone desceu do carro e, brandindo um revólver, exibiu um distintivo de xerife adjunto especial e ameaçou atirar em Krause. Patrick Bargle, da Avenida South Claremont, 6510, motorista de um bonde que seguia para o sul, parou seu veículo e aconselhou Capone a guardar a arma no bolso, e então este o ameaçou. A Polícia Central foi notificada e rapidamente prendeu Capone no local. Krause recebeu primeiros socorros de um médico da ambulância. Em 1922, o primeiro encontro de Al Capone com a lei e a imprensa em Chicago teve pouca relevância, exceto por uma matéria de agência de notícias pouco vista, na qual tanto seu primeiro quanto seu último nome foram impressos incorretamente. Foi uma estreia pouco auspiciosa para o homem que em breve seria coroado o rei do crime de Chicago. Vender bebida alcoólica é considerado contrabando. Quando meus clientes servem na Lakeshore Drive, isso se chama hospitalidade. Discursos como esse, proferidos por Al Capone, encapsulavam perfeitamente o pensamento de muitos americanos em relação à lei seca.
Agentes do Tesouro e da Lei Seca frequentemente invadiam bares clandestinos e outros vendedores de bebidas ilegais, enquanto autoridades locais e a elite política e social muitas vezes mantinham bares bem abastecidos em casa. Onde o trabalhador comum deveria ir para tomar uma bebida? Al Capone veio para Chicago sob o comando do chefão Johnny Torreo, e Capone foi um dos suspeitos do assassinato de Big Jim Colosimo, que era o principal rival de Torreo nos esquemas criminosos em Chicago. A morte dele deu início a uma guerra que resultou em Torreo e Capone assumindo o controle do império criminoso de Colosimo. Quando os homens basicamente compraram a eleição em Cícero, cidade próxima, o domínio deles sobre a região de Chicago foi consolidado. Nascido e criado no Brooklyn, Nova York, e crescendo em meio a gangues por toda a cidade, especialmente na notória gangue Five Points, Al ganhou o apelido Scarface depois de uma briga em uma boate onde ele trabalhava na porta. Após a mudança para Chicago, Capone e Torreo assumiram o controle da organização de Chicago. Eles começaram com a posse e operação de bordéis, mas logo acabaram assumindo o controle de bares clandestinos, casas de jogos, bancas de apostas e, eventualmente, controlando os próprios carregamentos de bebidas alcoólicas que entravam e saíam da cidade. Com o sucesso deles, vieram somas substanciais de dinheiro. Em determinado momento, estimava-se que Capone estava faturando $100 mil por semana. E à medida que sua organização se envolvia mais com a política local, Capone deixou de ser uma figura obscura do submundo e passou a fazer parte da comunidade. Ele adorava esse novo papel e usava seus ganhos ilícitos para fazer grandes doações para instituições de caridade. Ele abriu sopões para os pobres e desempregados. E com seu irmão, Ralph Capone, ele conseguiu pressionar a indústria local de laticínios a colocar datas de envase nas garrafas de leite para evitar que as crianças bebessem leite estragado. Capone observou que o leite era entregue diariamente na porta das pessoas e a margem de lucro era o dobro da de sua bebida alcoólica ilegal. Ele chegou a considerar investir em uma empresa de laticínios, proclamando que estava no ramo errado. Essas oportunidades de foto permitiram que Capone moldasse sua imagem como uma espécie de Robin Hood, se apresentando como um bom cidadão enquanto tocava negócios ilícitos e impunha suas ordens com violência sangrenta. Conflitos políticos mantiveram essas histórias fora dos jornais e longe do público. Para eles, tudo de que Capone era culpado era de dar ao povo o que eles queriam. Sou um homem de negócios atendendo ao que o povo deseja. Apenas satisfaço uma demanda do público. Enquanto o império de Capone crescia, as autoridades policiais enfrentavam uma tarefa difícil. Com os jornais, políticos e policiais no bolso dos gangsters, e com uma lei em vigor que aparentemente era uma afronta à liberdade pessoal, como alguém poderia fazer cumprir e manter a lei seca de forma eficaz? Dúvidas surgiram rapidamente enquanto eu avaliava a viabilidade de aplicar uma lei que a maioria dos cidadãos honestos parecia rejeitar. Senti um mau pressentimento pelos meus homens ao imaginar a reação violenta que provocaríamos no povo criminoso pairando sobre Chicago, com seus tentáculos de terror se espalhando por toda a nação. Assumimos o que poderia ser uma missão suicida. Em 1927, com Al Capone comandando um império criminoso aparentemente imparável, um graduado da Universidade de Chicago chamado Elliot Ness aceitou um emprego no Tesouro dos Estados Unidos. Ele recebeu a tarefa de interromper as operações de Capone. Com ênfase em suas cervejarias ilegais, que enviavam centenas de barris de cerveja por dia, enquanto seus caminhões de cerveja circulavam pelas ruas de Chicago tão abertamente quanto qualquer caminhão de leite. Nascido em Chicago, Ness estava plenamente ciente da corrupção existente entre os agentes da lei, desde o policial de bairro até sua própria agência. Ele pesquisou minuciosamente os registros de mais de 50 agentes do Tesouro e da Lei Seca
reduzindo esse número para 15 e depois para 11. A equipe de investigadores e combatentes do crime logo ficou conhecida como os Intocáveis. Obrigada por assistir. Se quiser ajudar a produzir mais conteúdos históricos como este, curta, comente e compartilhe com outros amantes de história. E não se esqueça de se inscrever para ajudar a manter a história viva. Observe o mar onde os peixes voadores repousam